festa no céu, é festa aqui. Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Com um aperto de mão, um abraço apertado, um sorriso bem largo, vamos louvar a Deus que está aqui, que está ao seu lado. Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Com um aperto de mão, um abraço apertado, um sorriso bem largo, vamos louvar a Deus que está aqui, que está ao seu lado. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Alguém de você já fez a experiência, quando eu morava no sítio, é claro, né, de cuidar de ovelhas? Alguém já criou ovelha? Só tem um ao menos, né? Então vocês não vão me deixar mentir sozinho. Olha, para a gente entender um pouco por que Jesus fala isso, né? Então, primeiro, na Palestina, os pastores, não era eram vários pastores que tinham os seus rebanhos e que saíam pelas montanhas catando o que comer. Porque a Palestina é uma terra árida, seca, chove muito pouco. E aquele pouco capim que nasce no meio das pedras é o alimento das ovelhas, ainda hoje. Que depois, chegou no final do dia, você não pode ficar na montanha, porque aí é a dificuldade dos lobos que vêm atacar as ovelhas. E se cada pastor tinha que fazer o seu redil, o seu potreirinho, né? Era muito difícil. O que eles faziam? Eles faziam uma cerca, ou lá no sul a gente falava taipa de pedra. Sabe o que é uma taipa de pedra? Um muro de pedra, porque na montanha está cheio de pedras. Então eles faziam aquele círculo de pedra de 1 metro, 1,5 metro de altura, pedra sem cimento, sem nada, era arrumado de tal forma, e ali só tinha uma única entrada. Ali eles colocavam todas as ovelhas à noite, e ficava sempre um pastor cuidando de todas, porque os outros iam dormir nas tendas. Chegava no dia seguinte, cada um dos pastores que chegava chamava as suas ovelhas, que estavam todas misturadas, e cada uma seguia a voz do pastor, não seguia a voz do outro, e cada um saía com suas ovelhas pela manhã, caminhando de novo pelas montanhas para catar o que comer. Por isso que Jesus fala que as ovelhas ouvem e conhecem a voz do pastor. Não é assim, povo. Elas se apegam à voz do dono. E o dono chamou, gritou, falou, elas vêm. Elas acompanham. Eu fiz essa experiência no seminário. Logo no começo, nos primeiros anos do padre, segundo ano do padre, acho que foi na festa da paróquia, deram uma ovelhinha recém, estava mamando ainda, colocaram no bingo, no leilão da festa, não é? Aí o sujeito que ganhou, porque eu nunca ganhei nenhum prêmio em bingo nenhum, rifa nenhuma, nunca, não é? Pé frio, não é? Aquele fulano que ganhou a ovelhinha, durante a festa, ele me chama lá na frente e disse: seu bispo, essa ovelhinha é sua. O que
vou fazer? Eu trabalhava no seminário, então eu ia para a paróquia sexta tarde, sábado e domingo, ou só sábado de manhã, e domingo eu estava na paróquia. Durante a semana, estava no seminário, e eu ia para a paróquia para o sepultamento, essas coisas, a benção doente, que precisava. Dava lá uns 28 quilômetros da cidade de Toledo, onde estava o seminário, até a paróquia. Né? Eu fiz essa ovelhinha. Como é que eu ia cuidar? Eu não tinha tempo para cuidar. Eu chamei um dos rapazes, um dos seminaristas, e disse: você vai cuidar dessa ovelhinha, vai ter que dar mamadeira, que era pequenininha, você vai cuidar, simplesmente. Né? Na hora dos intervalos das aulas, estava todo mundo no pátio, todo mundo. Até eles faziam por brincadeira, faziam um círculo e a ovelhinha estava no pátio, e o menino que cuidava estava no círculo também, né? E eles ali cantando, brincando, não sei o que. Ela entrava no círculo e ia nos pés daquele que dava a mamadeira. No meio de 30, 40 moleque, ela ia direitinho naquele que dava a mamadeira para ela todo dia. E ele, onde estivesse, ele estava trabalhando, cortando grama, estava não sei aonde, trabalhando no pátio, varrendo o pátio do seminário, a ovelhinha estava atrás dele. E muitas vezes ela subia as escadas do seminário e ia lá no quarto, né? Atrás dele. Aí a gente começou a entender aquilo que Jesus está dizendo no Evangelho, que a ovelha ouve a voz do pastor e segue só a voz do pastor, não segue a voz do mercenário, porque o mercenário vem para atacar, para destruir, para roubar. Essa é a figura do pastor, é aquele que fala e as ovelhas escutam a sua voz e seguem a voz do pastor e não seguem outras vozes. E hoje nós somos desafiados permanentemente por outras vozes que estão sempre apitando aí no nosso ouvido, também como sendo pastores. Não é verdade? Por isso nós temos como cabeça principal o pastor visível da igreja, o Papa Francisco. Então, quando o Papa fala para nós, é a voz do meu pastor que está falando. Eu quero escutar a voz dele, e não a voz de outros. Por que ele? Porque ele é o sucessor de Pedro. E por que ele mora em Roma? Porque lá está o túmulo de Pedro. Quando Jesus diz no Evangelho: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja é de Jesus Cristo, mas escolheu Pedro como o primeiro coordenador, animador, o elo de unidade do colégio dos apóstolos, para coordenar a igreja que estava nascendo. Por isso que Jesus diz: tu és Pedro sobre esta pedra. Mas a igreja é de Jesus Cristo, e como Pedro está sepultado em Roma, na Basílica de São Pedro, o Papa não pode morar em outro lugar, não ser em Roma. Por isso que nós somos católicos, apostólicos, romanos, porque Pedro está em Roma, o primeiro escolhido. E é isso, a nossa igreja é guiada por pastores. Nós não chamamos os padres nem o bispo de pastores, nós chamamos de apóstolos, de padre, de presbítero, de bispo. Mas são os pastores que estão guiando a nossa igreja, e nós queremos ouvir a voz deles, não é? Então, assim é a nossa caminhada hoje, não é? Desta igreja que tem como cabeça principal Jesus Cristo, é Ele o fundador, e Ele conta conosco para formar o povo de Deus a caminhar. E aqui nós agora estamos vivendo, aqui nessa paróquia São Francisco de Assis, nós já estamos vendo realizado aquilo que nós estamos estudando na Assembleia Nacional dos Bispos. A paróquia, comunidade de comunidades. A paróquia São Francisco de Assis. A sede Vitória Régia não é a paróquia
São Francisco de Assis. Ela pertence à paróquia São Francisco de Assis. Assim como a sede Santa Amélia pertence à paróquia. Assim, cada uma das 13 sedes forma uma paróquia. E esta paróquia São Francisco de Assis está unida nas 56 paróquias da Arquidiocese de Maringá. Quando a gente fala Arquidiocese de Maringá, não estou falando da cidade de Maringá. Estamos falando de toda essa rede de paróquias, comunidades de comunidades, formando esta igreja chamada Arquidiocese de Maringá. Essa diocese está unida nas 278 dioceses do Brasil, nas mais de 2.700 dioceses do mundo, unidas todos numa única igreja chamada Igreja Católica Apostólica Romana, cuja cabeça é o Papa, e que Santa Catarina chama de Doce Cristo na Terra. Então, meus irmãos, a palavra de Deus hoje nos convida para caminhar juntos. Vamos continuar caminhando. Você sabe que eu não posso ficar aqui com vocês a vida inteira, porque tem, como eu disse, 27 municípios, 56 paróquias e outras coisas mais. Mas aqui vão ficar 2 padres acompanhando vocês. O Padre Valdir, logo o Padre Divaldo. Eles estarão aqui sempre, fazendo também as minhas vezes, né? Não é que eu não possa voltar, eu vou voltar sim. Mas o importante é continuar caminhando junto nesta igreja bonita, colorida, com tanta variedade, com tantas diferenças, e é nas diferenças que nós queremos bem um ao outro. Há milhares de pastores a cuidar do seu rebanho. Eu, porém, já tenho meu pastor. Ele sabe quem eu sou e eu sei quem ele é. Jesus Cristo é o pastor da minha fé. Nossas famílias serão Deus Todo-Poderoso desça sobre todos vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abraçando-se, valorizando-se, corações em Deus. Eis a minha família a caminho do céu. Eis a minha família
perdoando-se, compreendendo-se, cada dia melhor. Eis a minha família, santuário do amor. Eis a minha família, santuário do amor.